Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Que o Espírito Santo de Deus nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus, amém. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante, que vai nos dizer: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os torqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te que quem disse isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem me pede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: É lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém, meus irmãos? Que palavra, né? A palavra por si só, ela fala muito ao nosso coração. Nesta passagem aqui, a gente vai ver em Atos capítulo 8, que Filipe estava indo para uma direção, mas a palavra vai nos dizer que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Antes da gente entender este episódio aqui, a gente vai ver no verso 2, como foi que Filipe, no capítulo 2, como foi que Filipe se encheu do Espírito Santo. A Bíblia vai nos relatar: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe, meus irmãos, que quando a gente vai fazer algo ali que requer algum tempo, que requer alguma atenção nossa,
nós primeiro nos preparamos para exercer aquele ofício. Quando a gente é convidado para falar da palavra de Deus, para louvar, né, para fazer algum serviço, para fazer alguma receita, né, para auxiliar em alguma forma, nós temos que saber aquilo que a gente vai fazer para aquela pessoa que nos convidou. Não é diferente acerca do reino de Deus. Filipe era um dos apóstolos, era um dos discípulos. Filipe é aquele que vai e depois que os discípulos começam a chamar uns aos outros, Filipe agora vai, chama Natanael, e Natanael diz, ele fala da onde veio o discípulo, o Messias, perdão, que veio de Nazaré, e Natanael vai dizer, e porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É o próprio Filipe que vai dizer, venha e veja. Filipe era o responsável, junto com o Judas Iscariotes, de ficar ali na tesouraria, vamos dizer assim. O que tivesse faltando, Filipe ia lá e dava providência. Filipe era o que dizia, não temos recurso para isso, vamos precisar de fazer isso para alcançar recursos. Filipe era um dos homens, era um dos discípulos, era um dos apóstolos de Deus. Mas agora aqui em Atos, a Bíblia vai dizer que Jesus agora morre e ressuscita ao terceiro dia e aparece para seus discípulos. Quando ele é elevado aos céus, ele vai dizer, fique em Jerusalém, porque é em Jerusalém que vocês vão receber poder. E a Bíblia vai dizer que agora este discípulo, muitos discípulos se reuniu em um certo lugar, em uma certa casa, e começaram ali a orar, começaram ali a clamar. A Bíblia vai dizer que era uma quantidade, mas foi saindo um, foi saindo outro, ficaram uma certa quantidade, mas que a palavra de Deus se cumpriu na vida daqueles que ficaram. A Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para que a gente entenda por que Deus falou com Filipe para ir até aquele eunuco, a gente vai ver que primeiro teve uma preparação. Jesus Cristo deu uma ordem, fique em Jerusalém. Eles cumpriram essa ordem, eles foram para um lugar e não começaram a falar coisa concernente aquilo que não era do agrado de Deus. Não começaram ali a se juntar para fazer algo que não era do agrado do Senhor, mas começaram a orar. Observe que ele vai dizer, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estava assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Observe que eles estavam ali buscando algo que nem eles sabiam o que era, o que ia acontecer com eles, mas ele estava buscando a presença de Deus, ele estava ali todos unidos em um só pensamento, para orar, para clamar, para ser revestido do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus vai dizer lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu não teria dito, eu vou lhes mandar outro Consolador. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, em outras palavras, vou mandar outro Consolador. E teve um período de tempo para que o Espírito Santo de Deus pudesse descer sobre a vida daqueles que estavam reunidos. E Filipe era um deles. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles estavam ali, de repente veio do céu, não veio do lado, não veio do outro, não veio da terra. A Bíblia vai ser bem categórica na narrativa de dizer, de repente veio um vento, um veemente, impetuoso, e que encheu toda aquela casa. Ele vai dizer, de repente veio do céu um som
de um vento que encheu toda aquela casa. E a Bíblia vai dizer, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Cada um viu, cada um sentiu o que um estava fazendo, o que outro estava falando, o que um sentiu, todos sentiram. E a língua veio repartida. Aqui, meus irmãos, a gente não vê falando, de repente veio línguas estranhas repartidas, não. De repente veio línguas repartidas como de fogo. Porque nada que Deus faz é estranho. Nada que Deus faz é confusão. Nada que Deus faz, Ele deixa nós, os servos dele, sem resposta. Tudo Ele mostra que é Ele que está permitindo aquela situação, mesmo que a situação não seja favorável para mim e para você. Mas Deus não deixa os deles confundidos. Então, agora veio o homem colocar línguas estranhas. Não é línguas estranhas, é língua dos anjos. É um idioma que quem tem um dom de falar, fala para edificar a ele mesmo, ele Deus, ou quando Deus usa para mandar uma revelação para quem for que seja. É um dom. Paulo vai dizer lá em Corinto, se eu não me engano, se eu falasse a língua dos anjos, se eu repartisse tudo que eu tenho e não tivesse o amor, nada disso não me adiantaria. Paulo está nos lembrando que o mais importante dos dons é o amor. Porque Jesus Cristo falou, 2 mandamentos lhe dou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então Paulo vai e fala acerca dos dons espirituais, mas ele vai dizer tudo isso, todos os dons, se não tiver o amor, nada disso importa. Jesus nos disse, ame a Deus sobre todas as coisas e fale em línguas estranhas para seu próximo. Não, ele disse, ame ao próximo como a ti mesmo. E o dom, meu irmão, é algo que não é importante, pelo contrário, é importante porque é dom de Deus. Mas Paulo está nos alertando que nós temos que ter o amor de um servo de Deus, um amor, aquele olhar de misericórdia para as pessoas, como Deus nos amou e nos olhou com misericórdia, que deu o Filho dele para que todos que nele crê não pereçam e tenham a vida eterna. É este amor que Deus teve por mim e por você, que Paulo está dizendo, ainda se eu falasse, olha o que ele vai dizer, a língua dos anjos, como eu falei, não é línguas estranhas, é língua dos anjos. Aqui em Atos ele vai dizer, línguas repartidas como de fogo. Paulo vai dizer, se eu não tiver o amor, nada disso vai adiantar. Mas a palavra, meus irmãos, continua nos alertando. A palavra continua nos mostrando onde eu quero chegar aqui neste capítulo 2, para a gente ir para o 8, onde nós lemos. Olha que coisa maravilhosa. Ele estava reunido no seu lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso, encheu todo aquele lugar. No 3 vai dizer, e veio línguas repartidas como de fogo, cada um posado sobre eles. Mas aqui no versículo 4 do capítulo 2, é o que faz toda a diferença. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Meus irmãos, que passagem para outra hora, para outro dia, maravilhosa. Como foi que estes homens ficaram cheios do Espírito Santo? A gente, em outra ocasião, vai ver que Pedro toma a palavra quando aqueles outros homens pensaram que eles estavam embriagados e não estavam, e ele vai ali pregar um sermão e vai falar que aqueles homens estavam cheios do Espírito de Deus. Olha aqui, agora Filipe se encheu.
Se encheu de quê, meu irmão? Do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? E começaram a falar em outras línguas, no plural, conforme o Espírito Santo. Não é conforme o homem quer falar. Não é conforme eles ficar ouvindo um falar e ali aprender, gravar e falar em outras línguas. Mas a palavra vai ser bem categórica nessa narrativa em dizer: e conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então aqui a gente vê que Filipe estava cheio do Espírito Santo. Mas voltando para o texto que nós lemos agora, no capítulo 8 do versículo 26, aqui em Atos, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor falou a Filipe: olha que coisa maravilhosa, olha que privilégio. Olha que coisa, a gente fica olhando, meu Deus, um anjo falou a um homem. E um anjo ainda pode falar para mim e para você, porque o poder de Deus não tem limite. Ninguém pode colocar limite no poder de Deus. Deus é que põe limite em todas as coisas. Muitas das vezes o limite é algo de alguma segurança. Quando a gente passa por uma cerca e vê ali um símbolo ali de uma caveira, ali está dizendo: é perigo, não passe. Aquilo ali é fio, lugar de alta tensão. Se a pessoa passar sem ter autorização, pode morrer ali tomando choque. Muitas das vezes a gente vê em alguns lugares, em algumas garagens, para não chegar perto, porque tem cão que é feroz. Limite. Ali é o limite, eu só posso ir até aqui. Porque se eu passar daqui, eu posso me dar mal em algumas circunstâncias. E Deus também nos dá limite. Deus nos dá limite para que a gente lá na frente não venha se prejudicar. Mas aqui, olha que coisa maravilhosa, Filipe estava indo para uma trajetória, o anjo falou com ele dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul. Diferente de Jonas, quando ele diz: Jonas, vá para Nínive pregar a palavra, e Jonas desobedeceu, foi para Tarse, e ali a gente conhece a história, e Jonas foi descendo para o porão, foi descendo para o mar, foi descendo para o ventre do peixe, e quando ele se arrependeu, Deus colocou no lugar que era para ele ir. Diferente de Jonas, Filipe obedeceu. É para ir para onde, Deus? Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz do anjo de Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo. É para eu não fazer isso. Você que está me ouvindo, está entendendo? Você que está me ouvindo, ouve a voz de Deus para quando Deus fale comigo e com você, não faça. E mesmo assim a gente desobedece, faz, vai acontecer o que aconteceu com Jonas. E temos que ter um cuidado. Jonas ainda teve outra oportunidade de do ventre do grande peixe orar e Deus ouvir e ali colocar ele no lugar onde Deus disse que era para ele ir. Mas como eu falei, também é outra pregação para outro dia. Mas Filipe aqui obedece à voz do anjo. E o anjo manda ele ir para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se Filipe, e eis que um homem etíope, o eunuco mordomo Mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha que coisa maravilhosa. Filipe agora obedece. Filipe se levantou e foi, não questionou. Ele não sabia o que ele ia encontrar lá na frente, ele não sabia o que ele iria fazer, mas ele levantou e foi. E aqui tem uma pergunta que não quer calar: e quando eu e você escuta a voz de Deus, nós obedecemos sem questionar? Filipe era homem sujeito às mesmas necessidades nossas, os mesmos pensamentos, os mesmos sofrimentos.
Filipe também tinha os seus espinhos na carne, como eu e você tem, mas Filipe ouviu o privilégio, ele teve o privilégio de ouvir a voz do anjo e levantou e foi. Sabe que Deus está querendo dizer, Jesus Cristo está querendo dizer aqui, nesta manhã para mim e para você, não importa se é a voz de Deus, vá, porque Ele garante, porque Ele já está na frente, porque Ele já foi primeiro. E a Bíblia vai dizer que agora ele encontra um homem, um eunuco. A Bíblia vai dizer que era um eunuco, era um superintendente, era o chefe, era aquele que guardava os tesouros da rainha Candace. Este homem era importante na terra que ele vivia. Tanto é que ele veio sendo um embaixador daquela terra para representar a sua rainha em Jerusalém. Porque a rainha adorava também ao Deus de Jerusalém. E ali, este homem estava em uma missão de ir. E quando ele chegou, eu creio que quando chega uma pessoa importante para representar outra pessoa mais importante ainda, todo mundo quer tratar bem. Todo mundo quer dar daquele lugar ali, as pessoas ofereceram a melhor estadia possível daquela época. Mas agora aqui, a palavra vai dizer que este homem foi adorar. Adorar, talvez ele foi cumprir na vida dele mais uma ordem daquela rainha que não podia estar naquele lugar. Mas ele foi adorar. Ele foi participar das coisas santas. E a Bíblia vai dizer que quando ele regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Alguém deu a ele um pergaminho, que naquele tempo existia pergaminho, uma passagem do profeta Isaías, para ele ir. Algum servo de Deus, algum cristão, viu e deu um folheto, como eu e você dá para algumas pessoas, ou alguém já nos deram um folheto, deram para ele vir meditando na viagem dele. Mas a palavra vai dizer, e disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a este carro. Olha que Filipe levantou e foi, e Filipe não sabia o que ele iria fazer, mas quando ele viu aquele carro, aquele eunuco ali, o Espírito de Deus disse para ele, chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Filipe entendeu qual era a missão dele. Filipe entendeu o que ele ia fazer. Quando o Espírito falou a Filipe, o Espírito Santo falou a Filipe, corre e chega perto deste carro, Filipe já foi na missão de querer saber o que aquele homem estava lendo, e agora Filipe lança uma pergunta, entendes tu o que lês? E o que mais me chamou a atenção neste versículo, nessa passagem, é o versículo 31, quando este homem vai dizer, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Meus irmãos, aqui começa a pregação desta manhã. Eu dei este arrodeio todo, fui lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 4, quando a palavra vai nos mostrar, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aqui, agora, este homem vai dizer, como eu poderia entender se não há quem me ensine? Mas tinha um homem ali, que estava cheio do Espírito Santo. Olha, meus irmãos,
ali, quando eles foi cheio, ele se encheu do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer que começaram a falar em outras línguas, mas aqui neste texto, a Bíblia não relata que Filipe falou em línguas ou em profecia para este homem, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e começou a ensinar. Como eu posso entender se não tem ninguém que me ensine? Mas eu e você, que servimos a esse Deus maravilhoso, eu e você, que estamos cheios do Espírito Santo, eu e você, que ouve a voz de Deus, é para uma finalidade: ensinar a palavra de Deus, ensinar o plano de salvação que Deus nos fez na minha vida, para que a gente pudesse ensinar outras pessoas que não têm. Quantos eunucos estão aí fora? No sentido de não entender o que está lendo, o que está fazendo, não entender o curso da vida dele, por que eles estão fazendo isso. Pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, pessoas que estão sendo acorrentadas as vontades do inimigo, porque a Bíblia vai dizer: e o príncipe desse século cegou o entendimento. E eu e você, que estamos cheios do Espírito Santo, estamos fazendo o quê? Só indo para a igreja, nos encher e voltar e ficar com aquilo cheio dentro da gente e de novo nos encher? E nós temos que nos esvaziar. Esvaziar é falar do amor de Deus, é pegar aquilo que nós nos enchemos na igreja, no culto, no matutino, num grupo pequeno, na palavra, e falar para as pessoas, ensinar as pessoas, porque nós todos os dias temos que nos encher. Então, se a gente vai para a igreja quarta, domingo, a gente se enche da presença para falar essas pessoas que estão aqui sem salvação. E tem muitos igual esse eunuco ao nosso redor, ao nosso convívio, de junto de mim e de você. E nós que somos cheios do Espírito Santo, como estamos ensinando? Por isso que Paulo está dizendo: olha, vocês têm que ter amor. Paulo está dizendo: não adianta se encher, não adianta ir para a igreja, carregar uma Bíblia, se não amar o próximo, se não falar do plano de salvação. Porque o mundo já é do maligno. O tempo está afindando. Nós podemos ver pelas escrituras tudo o que está acontecendo. E eu e você, que somos cheios da presença de Deus, que outra hora nós estávamos como este eunuco que pegava a Bíblia e lê, e porque Deus amou o mundo como este mundo, e nós agora entendemos que mundo é esse, as pessoas, agora nós possamos pegar uma Bíblia, podemos pegar um texto e ver o contexto e ler e aplicar na nossa vida para ensinar as pessoas, e nós agora estamos cheios da presença de Deus. E agora, o que vamos fazer? Porque o eunuco disse aqui: como posso entender se não há ninguém que me ensine? E ele pediu, ele disse: sente aqui do meu lado, tem pessoas assim, rogando para que nós ensinamos. Mas às vezes a correria do dia, não, o tempo que nós temos de ficar ali, talvez em uma tela numa tela da televisão ou no celular, tira este tempo de nós estarmos ali ensinando a palavra, o plano de salvação para as pessoas que estão vivendo presa e acorrentada no seu próprio pecado, no seu próprio deleite. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer, e ele disse: como poderei entender? Eu e você entendemos se não tem ninguém que me ensine. E a palavra vai nos dizer no versículo 32, e o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca.
Olha que passagem. Este homem não estava entendendo o que ele estava lendo. Quem foi que foi levado para o lugar como ovelha? Quem foi para o matadouro? Era quem? O profeta ou era outra pessoa? Lá em Isaías a gente vai encontrar esse texto. Isaías falando acerca do Cordeiro de Deus, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. O próprio João testifica: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este não é uma víbora, não, porque João pregava assim: raça de víbora, quem ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei, porque é chegado o reino dos céus. Esta era a mensagem de João Batista, que lhe custou a sua própria cabeça. E aqui o eunuco está lendo. O lugar da escritura ele foi levado como ovelha para o matadouro, perdão. Olha que coisa maravilhosa, Jesus foi levado como ovelha. E a Bíblia vai nos dizer: como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu sua boca. Pegue algum vídeo ou alguém que cria cordeiro, cabra, ovelha, e você vai ver que na hora de levar ele para o matadouro, aquela ovelha não transmite nenhum som. Foi assim que Jesus fez. Foi levado para o lugar, foi levado pelaquela via, mas a Bíblia vai dizer que da sua boca não abriu, não saiu nenhum som, não pediu a Deus que tirasse ele daquela situação. Mas agora o eunuco quer saber: na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te que quem diz isto, o profeta de si mesmo ou de algum outro? Olha as indagações, olha as dúvidas, olha o que aquele eunuco estava ali lendo aquela passagem e não tinha ninguém para ensinar, mas Filipe chegou cheio do Espírito Santo de Deus e começou a falar daquela passagem que eu e você sabemos quem é. Eu e você sabemos quem foi aqui para o matadouro, como ovelha, como cordeiro. Eu e você também sabemos como Filipe, porque nós não enchemos do Espírito Santo, mas a diferença e a pergunta é: como nós estamos ensinando? Do nosso modo, não vai adiantar, mas se for do modo de Deus, do jeito que Deus quer que nós falamos para aquela pessoa, vai dar o resultado que deu aqui para esse eunuco. E a Bíblia continua dizendo: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele começou a ensinar o que ele estava lendo, e naquele ensinamento ali, ele começou a falar de Jesus, anunciou Jesus para aquele eunuco. E a Bíblia vai continuar dizendo: e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado. Olha, meus irmãos, o efeito de um ensinamento de um homem, de uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Olha qual foi o efeito. Aquele eunuco era de outra nação. Ele só foi ali para representar a rainha dele. Ele só foi ali como algo cordial. Mas quando no meio do caminho ele teve esse encontro com um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele mudou os pensamentos. E agora
Ele agora está perguntando, olha, eu já entendi, agora eu creio que agora nos pensamentos dele ele está, olha, eu já entendi, eu sei quem é o profeta, eu sei quem foi que foi levado, agora eu sei do plano de salvação e eu quero ser batizado, eis ali a água. Ele faz uma pergunta, eis ali a água, o que me impede de eu ser batizado? E Filipe vai dizer, é lícito se crês de todo o seu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, como eu falei, a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ensinando a outra pessoa. O resultado é esse. O resultado é este aqui, que agora aquele homem ficou com aqueles ensinamentos e agora ele vai voltar para aquela terra dele, para aquele país dele, para aquela cidade dele, para de junto dos vizinhos, de junto dos parentes, um homem transformado. Não importa a posição dele, ele era um eunuco. Mas agora ele vai voltar ali como um filho de Deus. Agora Filipe vai dizer, olha, você crê de todo o seu coração? Ele vai dizer, eu creio porque eu entendi. Eu entendi o plano que Deus tem na vida do ser humano. Eu entendi o que este Jesus Cristo veio fazer na terra. Então a Bíblia vai dizer, eu entendi, disse eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que o que ele falou, olha o reconhecimento dele. Um homem que outra hora a gente viu nos versículos anteriores que não estava sabendo distinguir se o profeta estava falando dele ou de outro, mas agora depois que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que a gente viu que ele se encheu lá em Atos 2, versículo 4, agora este homem que tinha suas indagações, suas dúvidas, vai dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, e mandou parar o carro, versículo 38, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eles pararam, Filipe batizou, mas agora, depois que eles saíram da água, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Olha a missão de Filipe. Filipe foi ali para levar a palavra para aquele homem, que eu creio que depois desse encontro, que depois desse fato, a Bíblia não vai nos relatar, mas eu creio que aquele que tem uma transformação com Jesus Cristo, aquele que aceita o plano de Jesus, não fica só para ele, ele quer falar para outras e outras pessoas, e eu creio que muitas pessoas naquela cidade dele foi também ganha pela palavra de Deus, pelo Evangelho, transformado como este eunuco foi transformado. E a Bíblia vai nos relatar, terminando no versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha que coisa linda! Olha que Jesus faz na vida daquele que realmente quer buscar. Filipe não foi de qualquer jeito. Filipe não foi ou porque um homem mandou, porque a liderança dele mandou, porque Pedro mandou, porque João mandou. Não, Filipe foi porque ele ouviu a voz do anjo e o Espírito de Deus estava com ele, estava dentro dele e estava conduzindo ele para o encontro desse eunuco. E o que foi que aconteceu? Filipe veio maravilhado pelo caminho, não só eu já fiz minha parte, agora eu vou voltar para minha terra natal, não, mas pelo caminho, Filipe veio anunciando que Jesus Cristo transforma, liberta, cura e salva. Esta foi a trajetória de Filipe.
e a minha e a sua. Estamos anunciando as maravilhas de Jesus Cristo. Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus para ensinar ou só para mostrar que eu tenho dom, que eu sou cheio, que eu sou espiritual, mas se não passarmos para outra pessoa aquilo que Deus, com o seu olhar de misericórdia e com o seu amor, e com o amor dele infinito, porque ele nos amou de tal maneira que eu e você não podemos conseguir entender que tal maneira foi essa. Com o olhar de misericórdia que ele teve para mim e para você, nós estamos olhando para aquelas pessoas que precisam de misericórdia, que nem eu e você precisou um dia. Primeiro temos que buscar. Primeiro temos que orar, nos humilhar diante de Deus, tirar tudo que não agrada a Deus, renunciar aquilo que não agrada a Deus. Temos que passar pelo caminho da renúncia. Dói, corta, mas a finalidade é que nós vamos nos encher do Espírito Santo. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos alcançar pessoas que estão presas no seu entendimento, que está levando a uma vida de ruína. A Bíblia vai dizer: há caminhos para homens que parece que é bom, mas o final é a morte. Mas o homem cheio, a mulher cheia, o adolescente cheio, o jovem cheio do Espírito Santo de Deus só vai levar a caminho da vida, porque o próprio Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim, senão por Jesus Cristo. Que esta palavra, meus irmãos, possa ser uma palavra abençoadora para a sua vida, porque foi para minha, está sendo para minha, e que eu e você possamos nos encher do Espírito Santo de Deus para ensinar outras pessoas que está perdida, que está caminhando para um caminho tortuoso, mas que depois que nós possamos ensinar, que nós não pararmos, não nos fique como satisfeito de falar para uma pessoa, mas não para todas as pessoas que a gente vê no caminho. Olha que versículo maravilhoso, a palavra vai dizer: e Filipe se achou em Zoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesaria, até chegar aonde ele estava. Ele veio anunciando o evangelho transformador, libertador e salvador, que é o evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa nos dar um dia abençoado e que seu dia seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que você mesmo que está me ouvindo, talvez eu nem lhe conheça, mas Deus lhe conhece, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Chegou a hora de nós nos enchermos e derramar na vida de outras pessoas, porque a Bíblia vai dizer, Jesus disse para aquela mulher: se tu soubesse quem está pedindo água, eu lhe daria água que dentro de você vai jorrar para a vida toda, para a vida eterna. Esta água que está dentro de nós nunca se acaba, que é o próprio Jesus Cristo, e Ele faz jorrar. Você já viu uma cachoeira? Água jorrando, nunca acaba aquela água daquela cachoeira, não fica vazia. Assim é Deus dentro de mim, dentro de você. Assim é Jesus Cristo dentro de mim, dentro de você. Assim é o Espírito de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo complete na sua vida, no seu coração, o que faltou nesta palavra. Em nome de Jesus.